Olá a todos, eu me chamo Rayane Marilis Oliveira Marques Costa. Sou aluna do curso de Pedagogia pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. Estou aqui para falar um pouco sobre a introdução do nosso trabalho de conclusão de curso. A nossa pesquisa surgiu a partir da percepção de que muitos estudantes apresentam dificuldades na aprendizagem de matemática. Apesar de sua importância para o desenvolvimento do raciocínio lógico e da resolução de problemas, essa disciplina ainda é vista por muitos alunos como algo complexo e desafiador. Diante dessa realidade, buscamos investigar alternativas que tornassem o ensino da matemática mais significativo e participativo. Para isso, escolhemos trabalhar com jogos de tabuleiro, considerando seu potencial para estimular o raciocínio lógico, a elaboração de estratégias, a tomada de decisões e a interação entre os estudantes. A pesquisa foi fundamentada em autores como Piaget e Vygotsky. Piaget destaca que o conhecimento é construído por meio da interação do indivíduo com o meio, enquanto Vygotsky enfatiza a importância das relações sociais para a aprendizagem. Além disso, nos apoiamos em Kishimoto, que defende que os jogos, quando utilizados com intencionalidade pedagógica, podem se tornar importantes instrumentos para o desenvolvimento e a aprendizagem dos estudantes. O estudo foi realizado em uma escola municipal no município de Eldorado, localizado na região do Vale do Ribeira, no estado de São Paulo. A escolha da temática surgiu a partir da análise de dados educacionais da unidade escolar, especialmente relacionados ao desempenho dos estudantes em matemática. Dessa forma, buscamos compreender de que maneira os jogos de tabuleiro podem contribuir para o ensino e a aprendizagem da matemática, promovendo aulas mais dinâmicas, participativas e significativas para os estudantes. Olá, meu nome é Marinei Inês, tenho cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros e a pele branca. Estou usando uma jaqueta branca, sou estudante de pedagogia e vou falar sobre a fundamentação teórica. A fundamentação teórica desta pesquisa baseou-se nas contribuições de Jean Piaget e Levi Vygotsky, autores que nos ajudam a compreender como ocorrem o desenvolvimento e aprendizagem nos estudantes. De acordo com a teoria de Piaget, os estudantes do 5º ano do ensino fundamental estão no estágio das operações concretas, onde desenvolvem a capacidade de resolver problemas utilizando o pensamento lógico, por meio de situações concretas e observáveis, e também por meio da ação, pois, ao agir, movimentar-se, manipular objetos, observar, ouvir e pensar, o estudante estimula o seu aparato intelectual, produzindo desequilíbrio, permitindo a ocorrência de assimilação e acomodação. Piaget também destaca a importância do desenvolvimento afetivo e social. À medida que o pensamento lógico se desenvolve, o estudante torna-se mais capaz de compreender diferentes pontos de vista, regular emoções, estabelecer relações baseadas no respeito mútuo e exercer a cooperação. Ele desenvolveu 4 conceitos importantes, que são esquemas, assimilação, acomodação e equilibração. Os esquemas são construídos dentro do sistema nervoso por meio de estímulos repetitivos na atividade cognitiva. A assimilação, ela reconhece e integra esse estímulo aos esquemas construídos, enquanto a acomodação, ela modifica ou cria novos esquemas. A equilibração, ela tem um papel de autorregulador, quando o estudante ele entra em conflito cognitivo. Enquanto Vygotsky, na sua perspectiva sociocultural, demonstra que o domínio das 4 operações aritméticas fornece base para o desenvolvimento seguinte de vários processos internos, altamente complexos no pensamento. Ou seja, aprendizado não é desenvolvimento, mas um aprendizado organizado resulta em desenvolvimento mental e movimenta outros processos no desenvolvimento. Vygotsky fala da importância da interação social
como um dos elementos que facilitam o desenvolvimento cognitivo. Ele coloca a interação entre os estudantes e pessoas como um aspecto essencial do aprendizado, gerando o que ele chama de zona de desenvolvimento proximal, que tende a despertar processos internos no estudante. Olá, meu nome é Tamires, sou estudante de pedagogia da Univesp, sou uma mulher preta, com os cabelos cacheados, uma blusa preta, com um fundo branco. Neste tópico, vou apresentar a importância do brinquedo, do jogo e do lúdico no processo de aprendizagem infantil. De acordo com Vygotsky, embora o brinquedo não seja a atividade principal da infância, ele desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da criança. Por meio das brincadeiras, a criança amplia sua imaginação, desenvolve habilidades cognitivas e aprende a atribuir novos significados aos objetos ao seu redor. O autor explica que na fase pré-escolar, a criança começa a separar o significado do objeto real. Dessa forma, um simples pedaço de madeira pode representar um boneco, assim como o cabo de vassoura se transforma em um cavalo. Esse processo contribui para o desenvolvimento do pensamento simbólico e abstrato. Vygotsky também afirma que o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal, pois durante as brincadeiras, a criança frequentemente age além de suas capacidades habituais, exercitando competências que ainda estão em desenvolvimento. Kishimoto contribui para essa discussão ao diferenciar os conceitos de brinquedo, o jogo e brincadeira. O brinquedo está relacionado ao imaginário e não exige regras rígidas. A brincadeira corresponde à ação lúdica realizada pela criança, enquanto o jogo possui regras definidas que orientam a participação de jogadores. Além disso, os jogos educativos são importantes recursos pedagógicos, pois unem diversão e aprendizagem. Eles favorecem a construção do conhecimento, estimulam o raciocínio lógico, a resolução de problemas e a criatividade e a interação social. No ensino da matemática, os jogos podem facilitar a compreensão de conceitos e incentivar a participação ativa dos alunos. Ao jogar, a criança desenvolve estratégias, toma decisões e aprende de formas significativas. Portanto, o uso da brincadeira e dos jogos no ambiente escolar contribui para o desenvolvimento integral da criança, tornando a aprendizagem mais dinâmica, prazerosa e eficaz. Outro tema abordado na fundamentação teórica foi o SARESP. O SARESP é um sistema de avaliação de rendimento escolar do Estado de São Paulo. Os seus dados permitem identificar os níveis de proficiência dos estudantes nas disciplinas. Para o nosso caso, são os alunos do 5º ano nas disciplinas de português e matemática. Numa análise realizada por Bortolucci, mostra que 60% das habilidades avaliadas no 5º ano já foram trabalhadas nos anos anteriores. Ele reforça a necessidade de incorporar habilidades mais complexas nessas avaliações. Olá, meu nome é Natália, sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos com luzes douradas. Uso um óculos vermelho escuro. Estou com um blazer marrom com uma blusa nude por baixo. Vou falar sobre os objetivos gerais e os objetivos específicos, começando pelo objetivo geral. Portanto, tem-se como objetivo geral da pesquisa investigar como o uso dos jogos de tabuleiro pode contribuir para a aprendizagem da matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, especialmente no 5º ano de forma lúdica e significativa, favorecendo o desenvolvimento do raciocínio lógico e da resolução de problemas. Objetivos específicos. Mais especificamente, compreender de que maneira essas práticas auxiliam o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como o respeito às regras, a cooperação, a convivência e o trabalho em equipe, além de estimular o interesse, a participação e a motivação dos estudantes nas aulas de matemática. Analisar o potencial pedagógico dos jogos de tabuleiro como recurso didático para o ensino da matemática no 5º ano do ensino fundamental,
considerando sua contribuição para a construção de conceitos matemáticos de forma significativa. Investigar de que maneira o uso dos jogos de tabuleiro favorece o desenvolvimento e o raciocínio lógicos da resolução de problemas matemáticos. Compreender como as práticas pedagógicas baseadas em atividades lúdicas contribuem para o aumento da motivação, engajamento e da participação ativa dos estudantes nas aulas de matemática. E, por fim, identificar no uso dos jogos de tabuleiro elementos que integralizem a valorização do brincar, o ensino e a aprendizagem, o pensamento crítico e a resolução de problemas. Olá, meu nome é Mariana, sou estudante de Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. Sou uma mulher parda, tenho cabelos castanhos claros no ombro, olhos castanhos. Estou vestindo uma blusa cinza, com uma blusa de gola preta por baixo. E estou em um cenário com fundo branco e um quadrinho na parede. Eu vou falar um pouco sobre a metodologia do nosso trabalho, os materiais e métodos que foram utilizados nessa pesquisa. Esta pesquisa foi idealizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Salete Pedroso Ferreira, que fica no município de Eldorado, em São Paulo, que atende estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental com idades entre 5 e 11 anos. Durante um estágio, uma das integrantes do nosso grupo de TCC observou que existia uma grande dificuldade no ensino e aprendizagem de matemática. E ela coletou dados, trouxe para o nosso grupo, fizemos uma reunião e a escola foi escolhida por atender aos objetivos desta pesquisa. A abordagem metodológica empregada nesta pesquisa levou em conta os resultados das avaliações do SARESP nos anos de 2022, 2023 e 2024. Portanto, é de caráter qualitativo e quantitativo, porém, não há um aprofundamento nesta análise. Após uma entrevista com a docente de uma turma do 5º ano do ensino fundamental, o grupo buscou entender as necessidades dessa turma e dificuldades também. E a partir desse diagnóstico, o grupo definiu uma atividade lúdica que contemplasse o raciocínio lógico, o pensamento matemático, as habilidades cognitivas. Então foi escolhido um jogo de tabuleiro para contemplar essas habilidades. E o jogo escolhido foi o Desafio Matemático. É um jogo de perguntas e respostas, em que, conforme os estudantes vão avançando casas, eles vão respondendo as perguntas e, ao mesmo tempo, eles vão se divertindo, eles vão competindo, um jogo de competição. Na verdade, esse jogo tem 32 cartas com perguntas e respostas, tem um dado geométrico, e tem os peões que vão avançando casas, E foi feita essa atividade de competição entre os estudantes na sala de aula com o auxílio da professora. Obviamente que essas perguntas e respostas do jogo, essas questões eram sobre matemática, e essa atividade ela teve a finalidade de trazer um engajamento por parte deles, um interesse, um prazer em aprender matemática, de uma forma que fosse lúdica, de uma forma diferente, e que não fosse simples memorização de fórmulas, aquela coisa que eles estão acostumados, E durante a aplicação da atividade foram observadas as interações entre eles, as estratégias que eles utilizaram, a participação, tudo isso foi anotado, foi observado e anotado, e o resultado foi bem positivo. Obrigada. Olá, meu nome é Josias, vou estar falando aqui no meu TCC sobre resultado e análise de dados. Essa nossa apresentação teve como base uma pesquisa realizada com a turma do 5º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Salete Pedroso Ferreira, tendo como base os resultados do SARESP entre os anos de 2022
e 2024. Esses dados mostraram a dificuldade dos alunos em matemática, especialmente dos níveis abaixo do básico e do básico, o que motivou a realização da nossa pesquisa. A turma participante ela tinha 27 estudantes, incluindo alunos em processo de alfabetização, com deficiência intelectual e transtorno do aspecto autista. Durante a aplicação do jogo tabuleiro Desafio Matemático, teve a participação de 22 estudantes, organizados em grupos. A atividade promoveu grande envolvimento, interesse e colaboração entre os alunos, que ajudaram uns aos outros diante das dificuldades de cálculo e interpretação. A análise da prática foi fundamentada em autores como Piaget, Vygotsky e Kishimoto. O jogo favoreceu o desenvolvimento cognitivo, interação social, formulação de hipóteses, o respeito às regras e a aprendizagem por meio de colaboração entre colegas. Além disso, o aspecto lúdico, ele contribuiu para tornar o aprendizado das operações matemáticas mais significativo e motivador. A professora da turma também destacou que a atividade aumentou o interesse, o engajamento e a participação dos estudantes, além de desenvolver habilidades cognitivas e socioemocionais. Também ressaltou que os jogos ajudam a transformar conteúdos abstratos em experiências concretas e mais acessíveis. A nossa pesquisa ela aborda o contexto socioeconômico da região de Registro e do município de Eldorado, que estão localizados no Vale do Ribeira, mostrando que apesar de indicadores econômicos relativamente positivos, ainda existem desafios no desempenho educacional, evidenciados pelo SARESP. A pesquisa ela conclui que fatores sociais, econômicos e culturais influenciam diretamente a aprendizagem, reforçando que a melhoria da educação depende não apenas de condições econômicas, mas também de políticas públicas e estratégias pedagógicas inclusivas e eficientes. Olá, eu sou a Rízia Barbosa Félix, sou uma mulher branca com cabelos escuros e compridos, estou vestindo uma camiseta rosa. Sou aluna da Univesp, curso Pedagogia, e vou falar das considerações finais. A nossa pesquisa teve como objetivo investigar como os jogos de tabuleiro podem contribuir para o ensino da matemática aos alunos do ensino fundamental. O estudo surgiu a partir da necessidade de refletir sobre estratégias pedagógicas que tornem o ensino da matemática mais significativo e mais motivador. Ao longo da pesquisa, foi possível constatar que os jogos de tabuleiro representam um importante recurso pedagógico, pois eles estimulam a participação ativa dos estudantes, o raciocínio lógico, a resolução de problemas e a construção do conhecimento de forma dinâmica e prazerosa. Os resultados obtidos demonstraram maior interesse, engajamento e participação dos estudantes durante as atividades propostas. Além disso, nós observamos o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como a cooperação, respeito às regras, convivência e trabalho em equipe, que são aspectos fundamentais para a formação integral dos alunos. Portanto, nós concluímos que os objetivos da pesquisa foram sim alcançados, uma vez que os jogos de tabuleiro favoreceram tanto a aprendizagem de matemática quanto o desenvolvimento cognitivo e social dos alunos. Os resultados também reforçam as contribuições teóricas dos autores citados na fundamentação, que defendem a importância da interação, do brincar e da participação ativa no processo de aprendizagem. Por fim, nós entendemos que os jogos de tabuleiro podem ser uma estratégia pedagógica relevante para o ensino da matemática nos anos iniciais, tornando as aulas mais atrativas, participativas e significativas. Também sugerimos a realização de novas pesquisas sobre o uso de jogos pedagógicos em diferentes etapas do conhecimento e em diferentes áreas da educação.